essa ministração ela não tem um texto base, ela tem vários textos base. Então, não tem um versículo-chave. Se os irmãos manterem a Bíblia aberta, em rápidos minutos, você vai ver. Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 43, vai nos relatar algo. O tema dessa mensagem seria quando Jesus chega, ou quando Jesus se encontra com alguém. A Rana está aberta. Vai ser Lucas 18, 35 a 43. Eu acho que até a Rana vai ler a Bíblia. Leia aí, amor. Lucas 18, 35 a 43. Aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. Informaram-lhe, é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que acompanhavam à frente o repreenderam para que se calassem. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem, Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou, recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. A primeira frase desse texto diz o quê? Aconteceu que, aproximando-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmola. Ou seja, mais um tempo que eu poderia dar essa mensagem. Quando Jesus se aproxima. Meus irmãos, Jesus, ele nunca chegou, absolutamente nunca, chegou num lugar para continuar a situação da mesma forma. Eu citei apenas aí, contexto, o cego de Jericó. Mas você vai perceber que a prática do cego, ela foi muito ousada. Por quê? Porque poucas pessoas reconheciam que Jesus era filho, você poucas vezes vai ver na Bíblia alguém dizendo, Jesus, filho de Davi. Porque quando você dizia que Jesus era filho de Davi, em público, você estava reconhecendo que Jesus era rei, vinha da descendência do maior rei de Israel. E poucas pessoas tinham ousadia de chamar Jesus de filho de Davi. Mas não é isso que eu quero focar. Eu queria focar numa segunda situação. Perceba bem. Quando Jesus chega, a situação é radicalmente transformada. Nós poderíamos aprender aqui sobre a persistência do cego, a restauração da visão do cego, a mudança total da vida do cego, a aplicação da fidelidade no clamor do cego, a repreensão que a multidão deu ao cego. Só nesse texto aí. Mas eu não vou fazer isso, não tenho tempo. Em uma outra situação, que Jesus chega e muda a perplexidade da coisa, é João capítulo 4, versículo 42. Jesus chega lá em João capítulo 4, versículo 42, vê uma mulher com fama de promíscua, de prostituta. Jesus, mas leia só 42. Então disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Esse texto aí está relatando a mulher do poço. Jesus encontrou no poço, que Jesus disse, me dá água, mulher. Aí a mulher disse, se você é judeu pedindo água, não sou samaritano, isso não pode. Não, mas se você soubesse quem está lhe pedindo água, você ia dar água a ele e ele dar água da vida. Aí Jesus pega, conta toda a história da mulher. Olha, já tivesse 5 maridos, que tem agora não é teu. Ela diz, eu vejo que tu és profeta, porque tu não me conhece, está falando da minha vida.
Então tu és profeta. A mulher vai na cidade, proclama que encontrou Jesus, toda a cidade vem encontrar Jesus, e a história daquela cidade nunca mais foi a mesma. Quando Jesus chega, a história muda radicalmente. Mas pastor, isso só vale para o passado, não vale para hoje também, porque quem mudou é a gente, mas Jesus continua o mesmo. Perceba que a mulher, ao encontrar Jesus, ela tem uma rápida conversa, mas uma conversa que transforma a vida, não só dela, mas de toda a cidade. Jesus vai encontrar a mulher na beira do poço, meio-dia. Ou de manhã, ninguém sabe exatamente. Meio-dia, ou de manhã. Mas Jesus vai lá. Porque tem pessoas que Jesus espera vir ao seu encontro. Tem pessoas que Jesus vai ao encontro dela. Isso é fantástico. Meus irmãos, percebam bem. Aí você vai perceber, vai ler mais na Bíblia, reencontro que Jesus teve com Zaqueu, por exemplo. O irmão Adão leu isso aqui ontem. Jesus teve um encontro com Zaqueu. Zaqueu desceu depressa, foi se encontrar com Jesus. Jesus se encontrou com Zaqueu e transformou a sua vida de forma evangelística. Hoje veio salvação a essa casa. Jesus não cobrou a Zaqueu que Zaqueu devolvesse aos pobres tudo que ele tinha, ou metade, ou 4 vezes mais, ou 3 vezes mais. Não, Jesus só pregou o evangelho para ele, a salvação em pessoa, e ele foi transformado. Por quê? Porque quando Jesus chega, não fica a salvação do mesmo jeito. Isso é fato, a Bíblia está cercada disso, demonstrando que onde Jesus chega, a situação não fica do mesmo jeito. Isto é maravilhoso. Por que, pastor? Porque não vale só para o passado, vale para hoje. Nós encontramos Jesus e a nossa vida não é a mesma. Se o irmão Luiz não tivesse encontrado Jesus, ele talvez não tivesse nem vivo mais. Se o irmão Adão não tivesse encontrado Jesus, talvez a cirrose já tinha matado ele. Se a irmã Maria não tivesse encontrado Jesus, talvez ela não estivesse aqui. Se a Vera não tivesse encontrado Jesus, ela mesmo disse que já estava morta. Se nós não tivéssemos encontrado Jesus, o que seria de nós? É porque é uma prova viva, que o mesmo Jesus que encontrou com o cego, que encontrou com Zaqueu, que encontrou com Bartimeu, continua nos encontrando hoje. Meus amados irmãos, percebamos bem, e o que Jesus oferecia em primeiro lugar não era a cura de quem era cego, não era a comida para quem estava faminto, ele oferecia salvação. Porque a maior preocupação com Jesus não é com a situação financeira do homem, não é com a situação do estômago da pessoa, do intestino da pessoa, se está cheio ou está vazio. A maior preocupação com Jesus é com o espírito do homem. Então, quando Jesus se encontra, irmão Luiz, com o ser humano, a mudança é total. Ele chega para Nicodemos e diz: ô Nicodemos, tu é doutor na lei, tu conhece a lei, tu sabe da lei, mas vou te dizer uma coisa que é bem simples e tu não sabe. Necessário, pois é, nascer de novo. Jesus estava dizendo para Zaqueu, para Nicodemos, essa vida velha aí, essa vida antiga aí, essa vida aí que tu leva, joga fora, deleta. Eu cheguei e eu vou fazer de você uma pessoa nova. O ser humano pode ter o mesmo corpo, o mesmo cabelo, a mesma cor dos olhos, a mesma altura, mas quando encontra Jesus, ele muda de dentro para fora. As características do ser humano mudam de dentro para fora, porque Jesus se preocupa no que está interior, e o exterior vem depois. Amados irmãos, mas não é só isso. Perceba. Você vai lembrar da mulher do fluxo. A mulher do fluxo tinha gastado todo o seu dinheiro. Tinha gastado em 4.000 dias todo o seu patrimônio. Tinha sangrado extremamente, frequentemente, diariamente. Mas ela resolve. Jesus não foi ao encontro dela, como até agora nós citamos. Ela foi ao encontro de Jesus. E ela não precisou de uma consulta específica com Jesus. Ela não precisou passar meia hora conversando com Jesus. Ela só precisou tocar na orla dos vestidos de Jesus. Isso significa
significa dizer que a gente não sabe a estratégia de que Jesus vai trabalhar para transformar a minha e a sua vida. A gente sabe que ou ele vai vir ao nosso encontro, ou nós vamos ao encontro dele, ou ele vai nos tocar e falar conosco, como fez com os Nicodemos, Zaqueu, ou nós vamos ao encontro dele para falar com ele. Mas alguma coisa ele vai fazer. A diferença é, nós precisamos entender, fazer, agir de uma maneira que Jesus entenda que nós estamos precisando dele e clamando por ele. Perceba bem, amados, quando você se encontra com Jesus, além de ele te dar a salvação, ele te dá conversão, fé, intimidade e revelação. Foi a fé do cego Bartimeu que fez identificar, que fez Bartimeu identificar que Jesus era filho de Davi. Foi a sede dos homens que a mulher evangelizou, da população que a mulher evangelizou, a mulher do fluxo, do poço, que fez a população vir ao encontro de Jesus e dizer: tu és brecha, tu és diferente, tu não é igual a gente, tu és diferenciado. Foi a fé de Nicodemos que fez ele ir de noite se encontrar com Jesus e receber a salvação. Jesus se encontra com uma multidão que vai sair numa cidade, e ele vai entrando na cidade, e Jesus olha para a mulher: por que esse choro aí? Para de chorar. Mas parar de chorar como? Meu único filho está morto, estou levando para enterrar, mas eu estou mandando você parar de chorar. Mas por quê? Abre o caixão. E Jesus não toca no defunto, Jesus toca no caixão. Ele levanta, aí o filho da mulher se levanta e ele entrega a sua mãe e todo o corpo glorificou a Deus. Porque onde Jesus chega, muda. Mas pastor, Jesus não chegou ainda na vida dos meus filhos, continue clamando. Jesus não chegou ainda na vida dos meus netos, continue clamando. Jesus não chegou ainda na vida dos meus sobrinhos, continue clamando. Ele não vai desistir da sua geração enquanto você clama. E quando ele chegar, ele transforma tudo. A questão é, nós estamos clamando? Nós precisamos perceber e persistir humildemente, clamando por aquelas pessoas que dependem do nosso clamor para Jesus ouvir. Mas pastor, o senhor está dizendo que para a minha família salvar, depende do meu clamor para ser salvo? Sim. Por quê? Se depender da própria vontade dos filhos de Adão, eles vão aceitar Jesus? Sim, mas se depender da própria vontade deles, eles vêm renovar a aliança? Hoje? O outro não. Uma vez, se depender da própria vontade dos seus filhos, hoje, eles aceitam Jesus? Provavelmente não. Se depender da própria vontade dos seus filhos, hoje, meu amor, eles aceitam Jesus? Não. Então, se eles não aceitam Jesus, se depender da vontade deles, hoje, quem é o canal para clamar para eles serem tocados e caírem em si e dizer: estou vivendo uma vida errada, eu preciso me alinhar com Jesus? Quem é o canal? Exatamente. Nós somos o canal. Eu sou o canal hoje. Você é o canal hoje. Para que o sertão onde você está se volte para Jesus. Mas alguém precisa fazer o que o cego Bartimeu fez: gritar por Jesus. Alguém precisa fazer o que Zaqueu fez: fazer um esforço, mesmo pequeno, baixinho, insignificante, fazer um esforço para subir, enxergar Jesus de algum ângulo. Alguém precisa fazer. Já que aconteceu isso, vamos. Isso foi a prova. É, porque ela tem bateria. Não. Vamos. Tá vendo ali? Faltou energia, irmãos. Aí. Vamos ver a porta mostrar? A gente vai encerrar, mas outro dia a gente volta nessa mensagem. Tá bom? Vamos orar? Amém. Senhor, maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque independente da chuva, da dificuldade, da lama, da falta de energia, nós viemos fazer a tua obra, o teu trabalho.
Pai, abençoa esses irmãos que vieram aqui, Senhor. Temos misericórdia daqueles que disseram ontem que vinham e não vieram. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Não deixe que nenhum mal nos ofenda. Senhor, nos ajude para que quarta-feira possamos estar aqui aprendendo a Tua palavra. Nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa e com a sua família. Não só hoje, mas para todo sempre. Você diz? Amém. Você